paz de Cristo Jesus, que excede a todo entendimento, console os vossos corações e os vossos sentimentos, agora e na eternidade. Jesus subiu a uma montanha e começou a ensinar, não somente aos seus discípulos, mas a uma grande multidão. Veja o que diz o texto bíblico, Mateus capítulo 5, está escrito desta forma. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então nós vamos abordar aqui o ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que Deus preparou para os nossos corações neste dia. Ouça essa palavra com atenção, medite nela, compartilhe com quem você puder compartilhar. Deixe o seu like para que haja engajamento desta mensagem. Vejamos o que diz o texto bíblico, o que Jesus falou para os seus discípulos e aqueles que estavam naquele monte. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, não é o rico de espírito, é o pobre de espírito. O que significa isso, pastor? O pobre de espírito é aquela pessoa que depende de Deus. Ele sabe que ele não é nada, que ele não pode acrescentar um minuto à sua vida, não pode fazer o cabelo crescer na sua cabeça, não pode fazer nada no que diz respeito a esta situação, mas ele é um dependente de Deus, é um dependente dos céus. Quem falou isso? O homem de Nazaré, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Veja bem, aquela pessoa que está chorando não é o choro da alegria, não. É o choro da tristeza por não atingir aquilo que ele pretendia atingir, ou o choro da perseguição. Pode ser também o choro da perseguição, que a pessoa não consegue controlar essa situação porque fugiu do seu controle e tem outras pessoas que provocam, que fazem esse tipo de coisa. Então vem o choro. Jesus disse assim: esse que está chorando por causa dessas coisas, eles serão consolados. Que tipo de choro você tem desenvolvido na sua vida? Saiba de uma coisa, se é por causa do Evangelho, você será um consolado, como disse a palavra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja bem, não é a lei do mais forte, não é a lei do valente, não é a lei daquele que é bruto, que desconhece o que é certo e o que é errado, e se impõe por meio da força. Não é essa lei. É a lei do mais fraco, da lei do dependente. Os mansos, aqueles que choram, eles serão consolados. E os mansos herdarão a terra, como disse a palavra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E hoje, no nosso país, no nosso Brasil, a justiça anda cambaleando pelas ruas e o tiro sempre sai pela culatra e o que é certo nunca vem. Mas está escrito aqui: aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. É uma palavra de edificação. Se você tem fome e sede de justiça, a palavra nunca falha. Ela vai chegar no momento em que você se fartará de ver a justiça dos homens sendo feita pelos homens, e quando os homens não fizerem as suas próprias justiças, você verá a justiça divina atingindo essas pessoas. Vejamos o que diz mais. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia, pastor? São duas palavras que devem ser analisadas aí: miséria e córdias. O que eu quero dizer quando eu digo misericórdia? Eu estou dizendo a Deus que eu sou um dependente dele e eu peço a ele que a minha miséria seja sentida no coração dele. Aí vem a palavra miséria e córdias, que está ligada ao coração. Então, quando eu digo tenha misericórdia de mim, Senhor, eu estou dizendo sente no teu coração, meu Deus, a miséria que eu estou passando. É disso que a palavra está falando. E Deus sente, e Ele atende aquele que precisa ser atendido e que solicitou a sua ajuda. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta palavra tem um sentido duplo. Por que tem um sentido duplo? Os limpos de coração, eles verão a Deus. O que quer dizer essa situação, pastor Givaí? Limpo de coração, para ver a Deus, pode ser aqui no momento, você vê a ação de Deus na sua vida, ou na vida de alguém que você está orando, está intercedendo, e pode ser também no futuro. Como assim, pastor? Os limpos de coração verão a Deus, porque hão de herdar a salvação. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja bem, não é aquele que se impõe por meio da força, mas aquele que se impõe por meio da paz. Nós servimos a um Deus, Jesus Cristo, Senhor, que Ele é um Deus de paz.
A minha paz vos dou, disse o Senhor, e não a dou como o mundo a dá. Mas a minha paz é verdadeira, a minha paz é duradoura, disse o Senhor. E é importante, veja, os pacificadores não é aqueles que têm simplesmente a paz, é aqueles que proporcionam a paz para os outros. Eles serão consolados, diz a palavra. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está acontecendo dioturnamente, principalmente no nosso Brasil. Veja, os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Se você sofre por causa disso, tenha certeza de uma coisa: entrega a tua vida a Cristo e Ele vai trabalhar na tua causa ao teu favor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta palavra é uma palavra de reflexão. Reflita nesta palavra. Pense aí no que nós estamos falando por meio desta palavra. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja bem, Jesus está dando uma palavra de consolo, uma palavra de alerta, uma palavra de edificação. E esta palavra de edificação console o teu coração, console a tua paz, te abençoe, te ajude onde você estiver. Isto é muito importante para nós e para Deus. Pense nisso.